E por falar nele, Américo Martins, nosso analista de internacional, está de volta agora para trazer mais uma vez para a gente as últimas informações com relação a um terremoto que atingiu o Afeganistão. Mais de 800 mortos até o momento, confirmados por autoridades locais. É um país que vive com crises humanitárias, enfrenta crises humanitárias. A América, inclusive, cortes nas ajudas internacionais desde que o Talibã voltou ao poder em 2021. Há uma grande dificuldade nesse momento na localização de possíveis sobreviventes que estão sob os escombros de edificações que vieram abaixo. O que temos de informação de momento e, inclusive, repercussão nas agências internacionais sobre o assunto? Carol, essa é uma tragédia que tem muitos fatores que ajudam a deixá-la ainda mais complicada, inclusive com poucas informações que vêm chegando para o Ocidente. Como a gente sabe, mais de 800 pessoas morreram. Essa foi uma tragédia que aconteceu durante a madrugada nas províncias orientais, aquelas ao leste da capital Cabul, muito próximas da fronteira com o Paquistão. E esse tremor aconteceu a apenas entre 8 e 10 quilômetros de profundidade. Como é um tremor muito raso, como os geólogos tratam, ele acaba causando um impacto muito grande na superfície, aumentando aí as chances de que a gente tenha um número ainda maior de mortos, feridos e uma destruição muito grande. E a situação do próprio Afeganistão não ajuda, Carol. Em primeiro lugar, essa zona que foi atingida é uma zona montanhosa, com estradas muito ruins, o que dificulta a chegada das equipes de resgate. O governo, que hoje é controlado pelo Talibã, está tentando utilizar alguns helicópteros para chegar nessas regiões e oferecer ajuda às pessoas que foram atingidas. A pobreza e o isolamento do Afeganistão também não ajudam em nada esse processo de resgate das pessoas feridas. Desde que o Talibã chegou ao poder, em 2021, o governo vem sendo basicamente isolado do resto do mundo. A ajuda humanitária parou de chegar a Cabul e as outras cidades do país, a ajuda humanitária internacional. Apenas um país reconhece o governo do Talibã, que é a Rússia, reconheceu em julho deste ano o governo do Talibã. Todos os outros países não reconhecem esse governo radical do Talibã e isso também dificulta o envio de ajuda internacional. Segundo o ministro do Talibã, nenhum país até agora se prontificou a mandar ajuda. É muito provável que o Paquistão ajude, até porque é muito próximo e eles têm relações informais com o Talibã. A China também pode eventualmente ajudar. Mas a pobreza no Afeganistão também é um outro fator que não ajuda. Mais de 60% da população no Afeganistão vive abaixo da linha da pobreza neste governo isolado neste momento. As construções nessa região que foi atingida também são muito improvisadas em muitos casos. Você tem ali casas que são feitas de lama, basicamente, de barro e também de pedras, e elas não têm uma estrutura boa o suficiente para resistir a esses tremores. Com tudo isso, Carol, o isolamento, a pobreza, a falta de chegada de ajuda humanitária na região e as dificuldades até logísticas, é muito provável, infelizmente, que a gente tenha um número ainda maior de pessoas afetadas, mortas nesse incidente, até porque existe uma avaliação do próprio governo do Talibã que muitas pessoas ainda estejam embaixo dos escombros, e com todas essas dificuldades vai ser muito difícil para as equipes de resgate conseguirem chegar a eles e determinar ali, poder salvar essas pessoas. É muito trágica e muito complicada a situação dessas pessoas por conta especialmente do isolamento provocado por o governo radical do Talibã. Américo Martins trazendo para a gente o contexto em que essa tragédia acontece, já compartilhando também conosco novas imagens que chegam do território afegão, em que a gente consegue ter uma ideia da destruição no país. Olha só, casas que vieram abaixo. Destaco mais uma vez as informações que temos de que equipes tentam se deslocar para esses vilarejos mais remotos, mas o cenário que temos é esse: total destruição, casas que vieram abaixo depois desse terremoto de magnitude 6, um tremor registrado muito próximo à superfície, o que agrava esse grau de destruição
e de mortalidade.